Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. E aqui nesta classe nós estamos falando sobre a igreja missional na Bíblia, revezando alguns professores. E agora eu estarei dando continuidade àquilo que o reverendo Patrick falou na última aula. Esse capítulo do livro que nós estamos estudando, o capítulo de número 9, ele é um capítulo muito prático que vai falar sobre como a igreja missional seria hoje. Quando nós olhamos para uma igreja, em tese, uma igreja perfeita, uma igreja missional, uma igreja que atua em todas as frentes do evangelismo, como essa igreja seria. E foi falado sobre alguns pontos. Os últimos pontos abordados, fazendo uma recapitulação aqui do que o reverendo Patrick falou, são uma igreja com um culto que fomente a nossa identidade missional. Então, como o culto ele mostra o objetivo missional da igreja, como ele mostra a missão da igreja. Segundo, uma igreja capacitada por meio da pregação do evangelho, também foi abordado pelo Rev Patrick. Uma igreja dedicada à oração em comunidade, então um ministério de intercessão, um ministério onde nós oramos não só pelos nossos irmãos, mas com os nossos irmãos em um exercício de comunidade. E o Rev falou também sobre uma igreja empenhada em viver como uma comunidade de contraste, uma comunidade que se coloca muitas vezes contra aquilo que é o mundo secular, muitas vezes contra a cultura secular. E o ponto que nós falaremos hoje, ele tem a ver com esse último e também, juntamente com esse último, como uma igreja contracultural, ele vai ser a aplicação do próximo ponto, que é sobre o embate missionário mesmo, sobre como há esse embate, esse confronto, muitas vezes evangelístico, da cultura do reino, de uma cultura missional, com uma cultura secular. Então vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos falar principalmente sobre uma igreja que compreende o seu contexto cultural. Como nós precisamos compreender a nossa cultura, entender a nossa cultura, para que nós possamos exercer o nosso ministério evangelístico, exercer o nosso ministério missional, de forma a sermos fiéis à palavra de Deus e a também impactarmos aqueles que vão ser evangelizados. Uma pergunta que é gerada nesse capítulo, e eu acho que é uma pergunta muito importante para que nós pensemos nela e a partir dela nós caminhemos, é uma pergunta que é feita pelo autor. Como pode um crente participar de um sistema econômico ou político, falar um idioma, pensar em uma tradição e assim por diante, moldado por crenças diferentes das do Evangelho? Como nós podemos fazer tantas coisas em um mundo tão diferente do Evangelho? Quando nós olhamos para fora da igreja, muitas vezes a gente vai ver um mundo que ele é não só um pouco diferente, não só muito diferente, mas que ele é absolutamente alheio àquilo que são os valores bíblicos. Muitas vezes a gente pode só ler as Escrituras, encontrar o que é para fazer, a gente sai ali fora e a gente vai ver que as pessoas estão fazendo o exato contrário. Parece que alguém leu e falou, o que eu posso fazer de mais diferente disso aqui? Então, muitas vezes a cultura secular, a cultura do nosso tempo, a cultura do nosso país, ela vai contra aquilo que é a cultura bíblica e aquilo que a Bíblia nos chama a viver como igreja. Uma definição de cultura dado por um antropólogo, o Edward B. Taylor, diz: a cultura é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como um membro da sociedade. Então, a cultura, ela é tudo. A cultura abrange tudo. Não há nada que nós fazemos que é algo absolutamente alheio daquilo que nós aprendemos, alheio daquilo que nós vemos as outras pessoas fazendo. A verdade é que nós aprendemos a viver em sociedade a partir da maneira como as pessoas vivem. Nós falamos o que nós ouvimos as outras pessoas falando. Aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, a nossa família, os nossos colegas. Nós também praticamos aquilo que nós vemos outras pessoas praticando. E toda a nossa vida, muitas vezes, ela é moldada pelas pessoas ao nosso redor, pela sociedade ao nosso redor. E todas essas pequenas coisas serão partes integrantes da nossa cultura.
e nós precisamos conhecer a nossa cultura, saber qual é a nossa cultura, para que assim nós possamos atingir as pessoas da nossa cultura com a palavra de Deus. É muito dito que nós temos na Bíblia todas as respostas. E a nossa confissão de fé diz que nós temos na palavra de Deus todas as respostas para a nossa fé, para a nossa vida em piedade e para a edificação da igreja. Nós temos todas as respostas que nós precisamos. Não temos na Bíblia uma lista para todos os assuntos que existem, porque não é esse o objetivo da Escritura, mas ela nos aponta uma direção, ela nos dá uma resposta para tudo aquilo que nós faremos, para a nossa obediência ao Senhor. Então nós temos uma cultura secular e nós temos uma cultura que é bíblica. Então, para que nós pensemos aqui em alguns exemplos, vamos voltar àquela pergunta que nós fizemos no início. E aqui, meus irmãos, lembrando que está aberto para perguntas, questionamentos, para complementar qualquer coisa, e os irmãos fiquem à vontade. Se eu não souber responder, o reverendo Patrick está ali, então está tudo tranquilo. A pergunta que nós fizemos no início é: como pode um crente participar de um sistema econômico ou político, falar um idioma, pensar em uma tradição e assim por diante, moldado por crenças diferentes das do Evangelho? E aqui vamos dar uns exemplos. O autor ele vai citar algumas coisas nessa frase e vamos desmembrar elas para pensar. Um sistema econômico, a gente pode ver em diferentes sistemas econômicos. Um sistema capitalista, um sistema comunista, um sistema anarquista, e cada um desses sistemas vai ser mais próximo daquilo que é a cultura bíblica ou mais distante daquilo que é a cultura bíblica. Cada sistema desse pode inferir no nosso coração uma coisa que pode ser correta ou que pode ser errada. E aqui na cultura, nós vamos falar muito pouco sobre neutralidade. A gente entende que tem poucas coisas que são neutras. Tem coisas na cultura que são boas e podem ser aproveitadas, e tem coisas que serão rejeitadas. Muitas vezes, quando nós estamos falando sobre cosmovisão, geralmente a gente fala sobre os três R's, que é receber. Quando a gente vê uma coisa na cultura, quando a gente vê uma coisa na nossa sociedade, que a gente pode só receber. Ela é boa, ela é edificante, ela traz alguma coisa boa que nos aponta para Deus. Nós temos o redimir, quando uma coisa ela tem pontos bons e pontos ruins. Que muitas vezes a gente fala sobre aquela linguagem bíblica do retende o que é bom. Então tem coisas na cultura que nós não podemos aceitar elas 100%. Mas nós redimimos, tiramos aquilo que é pecaminoso, tiramos aquilo que vai contra a palavra de Deus, e o resto nós podemos adicionar à nossa vida. E tem o terceiro R, que é o rejeitar. Tem alguns pontos na nossa cultura que vão de encontro à palavra de Deus, que são absolutamente contra os valores bíblicos, tem pontos que são coisas ruins e que nós não podemos adicionar elas às nossas vidas. E também é um desafio que nós temos. Nem um exclusivismo, onde nós tentamos nos isolar da cultura onde nós vivemos, e nem uma cultura libertina, onde nós recebemos tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é secular. Nós não podemos pender para nenhum desses lados. E ao longo da história, a verdade é que a igreja, muitas vezes, ela pendeu para alguns desses lados. Nós temos igrejas que se tornaram igrejas liberais para aceitarem tudo aquilo que há no mundo, tudo aquilo que é novidade. Algumas notícias ficaram famosas aí semanas atrás sobre igrejas que se adaptaram àquilo que é a novidade, se adaptaram àquilo que hoje é famoso nos círculos mais populares. Mas, em contraponto, na história da igreja, nós também temos igrejas que se adaptaram a um estilo de vida monástico, que foram para as colinas, que hoje é que no Brasil não é tão conhecido, mas nos Estados Unidos nós temos muitas comunidades evangélicas que chamam os crentes para viver ali em um determinado local, e eles só conversam com os crentes, só falam com os crentes. Eles compram e vendem dos comércios de crentes. Mas a verdade é que a palavra de Deus não nos chama a isso, não nos chama a uma vida de exclusividade,
mas é uma vida de contato, para que nós possamos chamar as pessoas ao Evangelho. Se nós não conhecemos ninguém que não é crente, não trabalhamos com ninguém que não é crente, não compramos no mercado de alguém que não é crente, como nós vamos evangelizar? Nós vamos evangelizar a quem? Então, a cultura, ela tem vários aspectos. Ela pode ser parte, ela pode ter várias partes, e ela tem sempre várias partes. Então, parte da cultura pode ser dita aqui pelo sistema econômico. Capitalismo, comunismo, anarquismo, tudo isso diz algo à nossa vida, seja algo bom ou seja algo ruim. Pode ter também a questão do sistema político, que também é citado aqui. Nós podemos viver em uma democracia, em uma monarquia, em um... Como é o nome daquele que é do parlamento, que tem um parlamentarismo? Nós podemos viver também, muito obrigado, em um parlamentarismo, e tudo isso vai dizer algo à nossa vida. Embora nós pensemos, às vezes, que não diz tanta coisa, quando nós vemos algumas pessoas falando sobre a democracia, sobre a liberdade individual, sobre a liberdade de cada pessoa contribuir, muitas vezes esse valor da liberdade se mostra acima de várias outras coisas, acima de uma ética, acima de uma moral. Quando nós vivemos em uma monarquia também, o pensamento que as pessoas têm pelo rei, o pensamento e a devoção que muitas pessoas têm à realeza, ela também pode ir de encontro ao Evangelho. Então nós temos vários modelos e todos eles fazem parte da nossa cultura. Outra coisa que vai ser citada aqui é a questão sobre o idioma. Nós não falamos os idiomas bíblicos. E muitas vezes o povo que também falava os idiomas bíblicos não falava aquilo que convinha. Então, como é a nossa linguagem? Como é aquilo que nós falamos? É carregado de significado? Não é carregado de significado? Aquilo importa muito para nós? Né? Hoje nós temos línguas que são universais, temos línguas que estão se perdendo, só que muitas vezes passa até desapercebido. Se a gente não lembrar que a gente fala português, muitas vezes a gente nem se toca nisso. A gente lembra, às vezes, quando a gente vê alguém de fora aprendendo português. E fala, nossa, português é muito difícil. Aí você faz a piadinha, não, eu falo português desde os 2, 3 anos de idade. Mas, para quem vem de fora, o português é um idioma muito difícil, um idioma muito complexo. E tem a questão da tradição também. A última coisa que o autor vai citar na frase da sua pergunta é a questão das tradições. E a verdade é que cada um de nós tem alguma tradição. Seja aquelas que têm um sentido, seja aquelas que foram formadas, muitas vezes por um cunho religioso, ou apenas uma tradição familiar. Todos nós temos tradições familiares, desde as mais simples, né? Na minha família tem algumas bem comuns, na verdade bem incomuns. E se a gente for citar, tem coisas muito simples, aquilo que não pode comer manga e tomar leite. Ué, mas por quê? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a minha avó falava isso, e a minha bisavó falava aquilo. E nós somos formados também por essas tradições, por coisas que têm a ver com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a maneira como nós nos relacionamos. E muitas dessas tradições vão ter coisas boas. Entretanto, muitas dessas tradições podem também ter algo que vai de encontro à palavra, que vai contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, sabendo que a cultura ela é formada de todas essas coisas, um sistema político, um idioma, um sistema econômico, uma tradição familiar, o autor do livro que nós estamos estudando, ele vai nos chamar a uma análise cultural, a que nós possamos entender a nossa cultura para evangelizarmos as pessoas dessa cultura. E veja bem, aqui não é entender para que nós nos adaptemos, nem entender para que nós nos afastemos. Na nossa aplicação, nós teremos um pouquinho de cada coisa, mas é principalmente compreender para que nós possamos comunicar o Evangelho a essas pessoas. Muitas vezes nós vamos pensar em contextos transculturais e há uma dificuldade muito grande de nós pregarmos o Evangelho, às vezes até pelo termo. Como você traduzindo a Bíblia, Deus, para uma língua onde não há a palavra Deus? Você usa o nome de alguma divindade que eles têm? Você apenas translitera a palavra com a mesma sonoridade, Deus? São perguntas
muito pertinentes. E nós precisamos compreender a cultura para que nós evangelizemos corretamente. A primeira coisa que o autor vai nos chamar para essa análise cultural é a entender a cultura como um sistema coeso. A cultura é uma rede unificada de instituições, símbolos e costumes que dá ordem à vida em comunidade. E aqui, meus irmãos, nós poderíamos citar várias definições de cultura, mas a definição do Michael Gorin é essa. É uma união das instituições, símbolos e costumes que nós temos que dão ordem à vida em comunidade. Então, é aquilo que nos une. É aquilo que muitas vezes nós praticamos, fazemos, onde nós vamos, mas o que nos torna um grupo. Seja um grupo dos brasileiros, aqueles que vivem no Brasil. Seja um grupo mais enxuto, daqueles que moram no Paraná. Ou seja um grupo mais enxuto ainda, qual que é a cultura do curitibano, daqueles que chamam salsicha divina? Qual que é a cultura que nos une? Vamos falar um pouquinho sobre essa frase, sobre o que o autor vai dar de exemplo. Primeiro, instituições. As instituições se tratam dos lugares onde nós frequentamos. A instituição ela faz parte da estrutura da sociedade. É uma entidade ou um sistema que sustenta a vida coletiva. Então, qual é o lugar que nós vamos que nos dá identidade? E aqui nós podemos citar alguns. Primeiro, as escolas ou as universidades são parte da nossa cultura. E há muita diferença, sim, de uma cidade para outra. Tem cidades que a cidade inteira é uma cidade universitária, que você sai na rua e você pode perguntar, aquele faz o curso daquilo, aquele faz o curso disso. A cidade cresce em volta de universidades, e é uma cidade universitária. É uma cultura da sabedoria, uma cultura do conhecimento, onde é cultuado ter um currículo extenso, um currículo muito grande, bonito. Há cidades em que isso já não é tão importante, em que isso não é tão conhecido. Se for dar um exemplo aqui, a minha cidade é uma cidade assim, lá em Itanhangá, Mato Grosso. Por quê? Porque não há grandes universidades na cidade. Tem até um serviço da prefeitura que leva todos os jovens que fazem faculdade em uma outra cidade para essa outra cidade. E vão todo dia, de segunda a sexta, o ônibus sai ali pelas 4h30, 5 horas da tarde, e volta depois às 11 horas da noite. Então, pense a diferença cultural entre uma cidade que é formada ao lado de instituições de ensino, que a cidade está no meio das universidades, de uma cidade que não tem nenhuma universidade presencial. Os lugares onde nós vamos moldam a nossa cultura, né? Se formos também pensar nas perguntas que nós fazemos, numa cidade muito pequena, talvez se você for a um lugar e você não é conhecido, a pessoa vai perguntar, tá, mas você é filho de quem? Por quê? Porque as pessoas se conhecem toda a cidade. A minha cidade lá, ela ainda é assim. Então, talvez você não vai conhecer aquela pessoa que está andando na rua, mas você sabe, você conhece o trabalho onde ela trabalha, ou algum familiar, ou a cidade de onde ela veio. Todas essas coisas moldam a nossa cultura. E o chamado aqui é para que nós conheçamos quais são essas coisas, e quais são as coisas do seu lugar, para que você possa comunicar o Evangelho àquelas pessoas. Fora aqui das escolas e universidades, também podemos citar os sistemas financeiros, a questão do status financeiro. A verdade é que as classes sociais, muitas vezes, elas nos colocam em uma bolha. Quem vive em uma classe social muito pobre não faz ideia de como vive alguém que é milionário. Muitas vezes, quem é milionário não faz ideia de como vive alguém que é pobre. Né? Às vezes, esses embates acontecem nas escolas, onde tem uma bolsa ou ali uma pessoa divergente. Então, perguntas que para uma pessoa é normal e para outra soa como absurda. Nossa, como que você não vai fazer a viagem de formatura? Ficou só R$8.000 por pessoa. Então, as culturas são muito diferentes. Nós temos que entender qual é a cultura do nosso lugar. Também tem a questão dos lugares de lazer, onde nós fazemos compra, onde nós
vivemos. Às vezes nós vivemos em um lugar onde todo mundo tem plano de saúde e poucas pessoas se preocupam com a saúde. Às vezes nós vivemos em um local onde tem um postinho de saúde para a cidade inteira. E aí é uma preocupação de todas as pessoas. Eu não posso adoecer porque eu sei que não vai ter cuidado. Então, todas essas coisas nos formam como pessoas de uma cultura, pessoas de uma sociedade. Eu gostaria de perguntar aqui, irmãos, se os irmãos têm alguma citação ou pensam como que é a cultura de Curitiba. Se você fosse citar alguma coisa que é intrínseca ao coração do curitibano, o que você citaria? E aqui eu vou pedir mais a participação dos irmãos pelo simples fato de que eu não sou curitibano, então fica mais fácil para os irmãos do que para mim. Uhum. E hoje eu comparei um carro e me assustei com a sujeira ali na esquina, na frente do bar, né? Uhum. Acho que isso é uma preocupação que tem com a limpeza. Não só de rua, até nas casas, tudo, né? É uma característica positiva que você não vê muito em outras cidades por aí, essa preocupação. Uhum. Sim, pode ser uma coisa, e é uma coisa que faz parte da cultura. Então, quando nós vamos nos comunicar com uma pessoa que preza pela limpeza, como que nós vamos falar com ela? Como tem que ser a igreja para essa pessoa? Se a casa dela é limpa, o serviço dela é limpa, o trabalho dela, os lugares onde ela vai estão sempre asseados, como que precisa ser a igreja para essa pessoa? Precisa. Sim, aham. Também ao contrário disso, eu trabalhei muito tempo em Paranaguá e o Condor inaugurou uma loja lá em Paranaguá e fez uma loja muito limpa, muito iluminada, muito bonita. Só que o Paranaguá anda de chinela havaiana e short, né? E não teve sucesso. E para ter o público, eles mandaram apagar as luzes, deixar o chão um pouquinho mais sujo e tudo, para que as pessoas fossem lá. Uhum. As pessoas não se sentiam bem dentro da loja. Eu consigo imaginar que o pensamento, não, se a loja é assim, é caro, não vou nem entrar. Mas é o que eu falei aqui, meus irmãos. Não que nós vamos nos adaptar a todas as coisas, mas para que nós nos comuniquemos, algo nesse sentido é necessário. E digamos que a questão da organização da igreja não vai contra a palavra de Deus. Por isso, nós podemos nos adaptar. Então, a questão dos bancos serem confortáveis, da igreja ser uma igreja limpa. Durante as aulas do seminário, um dos nossos professores, que é o professor de plantação e revitalização de igreja, ele fala que nós temos que prestar atenção nos detalhes. E aí um dia ele estava falando com a gente sobre essas coisas que são secundárias, que às vezes nós não damos não damos tanta importância. Aí ele estava falando, meu irmão, se a pessoa for na sua igreja, a pregação foi boa, o louvor foi legal, foi tudo interessante, a recepção foi interessante, mas tinha um azulejo solto que ela cortou o pé e furou o sapato dela, ela não vai voltar. Se a pessoa foi na sua igreja e ela gostou, foi bem recebida, mas ao ir no banheiro não tinha sabão para lavar a mão, não tinha papel higiênico no banheiro, não tinha aquilo que é necessário, ela não vai voltar. Então, são algumas questões culturais onde a gente precisa prestar atenção, tanto pela excelência com a palavra de Deus e pela excelência com a igreja, mas porque também nós precisamos nos comunicar. Eu já fui em igreja que as pessoas não chamariam de igreja, porque era um pé de manga com um banco embaixo. Onde é a igreja? É aquele pé de manga lá, é a igreja. Então, muitas pessoas talvez não iriam. Ao mesmo tempo, talvez tem pessoas que, ao passarem pela frente de uma igreja que é muito bonita, que tem obras arquitetônicas, grandes vitrais, vão falar, eu não vou entrar, será que não é só para ricos? Será que não vão pedir o imposto de renda na hora de entrar ali? Então, todas essas coisas podem tanto afastar algumas pessoas do Evangelho, quanto aproximar as pessoas do Evangelho. Nós não somos chamados a colocar isso em primeiro lugar, em nenhum momento. Entretanto, para que nós comuniquemos o Evangelho a essas pessoas, e isso é pedido pela Escritura, que nós preguemos a todas as pessoas. Paulo se via devedor tanto a gregos quanto
a troianos. Então, aqui nós podemos colocar isso, meus irmãos, que nós somos devedores a todos. Nós temos que saber pregar para pessoas em situação de vulnerabilidade e nós temos que saber pregar também para pessoas milionárias, bilionárias, alguém que vai chegar aqui na frente de Ferrari. Todas essas pessoas precisam do Evangelho. E aí, se nós pensarmos aqui no extremo, talvez nós não estejamos prontos pessoalmente para evangelizar uma pessoa dessa. Se chegar alguém aqui de Ferrari, a gente vai tratar normal? Ou a gente vai ficar, meu Deus, o irmão chegou de Ferrari, o que a gente vai fazer agora? Como é que fala com ele? Será que fala bom dia? Será que fala graça e paz? Será que eu... E ao contrário, se chegar um irmão aqui com a roupa suja, com um sapato gasto, com um chinelo, chegar com havaianas, com um prego, a gente também vai saber pregar para essa pessoa, comunicar o Evangelho sem ficar meio assim com a situação da pessoa. Então, em todas as coisas a gente tem que conhecer a nossa cultura e comunicar também a essa cultura. Em segundo lugar, depois das instituições, o autor vai citar a questão dos símbolos. O que são os símbolos que formam a nossa cultura? São aquilo que nós vemos e que tem um significado. Que talvez não tenha um significado para todas as pessoas, mas que para pessoas dentro de uma cultura tem um significado. Exemplo, no Novo Testamento, alguém que via lá a moeda com o César, sabia que provavelmente aquela região já estava sobre o governo romano. Alguém que via ali no Antigo Testamento o tabernáculo, sabia, nossa, aquele é o povo de Deus, aquele é o povo onde está a presença do Senhor. E muitas vezes os símbolos comunicam isso. Há uma passagem no Antigo Testamento onde o povo de Israel ia lutar contra os filisteus e eles estavam com medo. Aí eles trazem a arca da aliança para o meio deles e eles começam a festejar e a gritar tanto pela vitória, porque a arca estava ali, que os filisteus, só de ouvirem o brado deles, falaram, vixe, não vamos lá não. Aí eles usam a linguagem idólatra deles, mas eles falam, os deuses deles desceram ao meio deles e vão lutar por eles, nós estamos perdidos. Então, tem coisas que carregam muito significado. E nós precisamos também saber aquilo que carrega significado na nossa cultura. O que é muito valioso? O que não é valioso? Na cultura bíblica, nós vamos ter aqui alguns símbolos também. Na Santa Ceia, que nós teremos hoje, nós temos alguns símbolos. O pão é um símbolo, o vinho é um símbolo, a cruz significa também algo para nós. Então, todas essas coisas têm significado. E no nosso país também, as coisas que nós vemos têm um significado e às vezes têm um grande valor para nós. O que é aquilo que ocupa o valor no coração da pessoa? O que é aquilo que tira o sono dela? Vamos pensar aqui em algumas coisas. Às vezes o que tem muito valor em um símbolo ou em uma instituição para a pessoa vai ser a questão da família. A pessoa preza muito pela família, aquele é o maior valor dela, ela não se importa muito com as finanças, não se importa muito com o reconhecimento, mas ela quer que a família esteja unida no final de semana. E aquele é o valor para aquela pessoa. Então nós temos que saber também como falar com essa pessoa, o que o Evangelho diz a essa pessoa. O que o Evangelho fala sobre família, como unir a família. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que é dito hoje como algo que é bom. Mas muitas vezes as pessoas que falam sobre família hoje falam a partir de uma visão do coach, de uma visão do bem-estar social, de uma visão muitas vezes de autoajuda, que parece aquilo que a palavra de Deus diz, mas que muitas vezes vai absolutamente contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Para outras pessoas, talvez aquilo que é o símbolo de bem-estar social é as finanças. A pessoa só dorme à noite se o saldo ali estiver com mais de 6 dígitos. Senão, aquilo tira o ânimo dela, faz com que ela se desespere, faz com que ela fique com medo. O que a palavra de Deus tem para falar para uma pessoa assim, onde as finanças são mais importantes do que qualquer outra coisa? A palavra de Deus tem também o que comunicar, que as finanças não são tudo, que são uma parte da nossa vida, que o Senhor também é Senhor sobre a nossa área financeira.
Então, todas essas coisas fazem parte da nossa cultura e são coisas que nós precisamos compreender para falar a algumas pessoas. Então, o que isso nos chama a comunicar? É a generosidade bíblica? É a questão da oferta da Bíblia? É a questão da temperança também? Hoje nós temos, e no capítulo do livro que nós estamos estudando, é falado muito sobre o consumismo. Muitas pessoas veem como um símbolo hoje você ter aquilo que é da moda. Eu preciso ter o tênis que é da moda. Eu preciso ter a camisa que é da moda. E as pessoas vivem ao entorno disso. Aí compram tênis de 5 mil reais, 10 mil reais, camisetas de 2 mil reais, mas o que aquilo está significando na vida da pessoa? É só uma compra ou é aquilo que move a vida da pessoa? Estar na moda, estar com aquilo que é novidade. Nós temos que também saber comunicar o Evangelho a esse tipo de pessoa, mostrando o que deve ter valor na vida daquela pessoa. E, por fim, o autor vai falar aqui, também como componente da cultura, das práticas. As práticas são aquilo que representam uma dimensão do nosso comportamento. Tradições, hábitos, modos de agir que se tornam automáticos e que ordenam o ritmo da vida em comunidade. Então, aquilo que nós fazemos como lazer, aquilo que nós fazemos de maneira automática. Aqui eu vou citar uma coisa que vão falar sobre os curitibanos. O curitibano é introvertido. Você pensa, meu Deus, mas tem 1.700.000 aqui. Será que é todo mundo introvertido? Ninguém conversa com ninguém? E, na verdade, não. Isso é um valor que é tido pelas outras pessoas, mas que, às vezes, nós vemos em comunidade. Quando nós vemos um espaço público, muitas vezes, as pessoas não estão conversando, não estão falando umas com as outras. Uhum. As pessoas muitas vezes não conhecem o vizinho, não buscam ter novas amizades, né? Elas estão muitas vezes acomodadas nos seus ciclos de amizade, com os familiares que elas conhecem, com as pessoas que elas conhecem. Eu não gosto quando alguém fala que isso é ser antipático. Eu acho que não é antipatia. E muitas vezes, e aqui eu posso falar que eu senti a simpatia dos curitibanos. Principalmente quando eu não tinha ainda o cartão da Urbis, que muitas vezes eu me atrapalhava, eu pregava aquele que precisava do Metrocard, sempre vinha alguém para passar o cartão para mim. Então, são solistas, são pessoas educadas, são pessoas que ajudam, mas tem essa questão da introspecção. E como nós falamos com alguém que é introvertido, se a pessoa não conversa? Nós precisamos ir atrás daquela pessoa. Mas eu acho que o maior desafio não é só ir atrás de quem é introvertido. É você, como uma pessoa introvertida, entender que o Evangelho te chama a falar com outras pessoas. Que o Evangelho te chama a pregar a outras pessoas. E a fazer isso de maneira intencional. Então, muitas vezes o Evangelho vai chamar a gente a puxar o assunto na fila do mercado, mesmo quando a gente não queria. A puxar o assunto na fila do Inter 2 ou no terminal. Porque a nossa cultura, talvez aqui, vai ser uma cultura mais introvertida, mais de ficar quieto, mais de não puxar as novas amizades, mas a cultura bíblica nos diz que nós temos uma notícia que nós precisamos pregar, que nós precisamos falar, chamar as pessoas a essa mensagem. Então, é também aqui uma coisa que é parte da cultura, que nós vamos precisar lutar contra a cultura ou nos adequarmos à cultura da forma como melhor for para que nós preguemos o Evangelho. Até aqui tudo certo, meus irmãos? No caso da minha rua, lá quando eu fui morar lá, o pessoal era tudo fechadão lá, né? Uhum. Ninguém conversava com ninguém, daí eu comecei a sair assim. Bom dia, vizinho, tudo bem? Bom dia. Bom dia mesmo. Bom dia, vizinho. Como é que o senhor vai? Tá tudo bem por aí? E foi hoje se eu passar distraído. Oi, seu Elias, tudo bem? Aí, uma mudança cultural, né? Sim, a cultura bíblica ela não vai ser implantada ou ela não vai ser demonstrada às outras pessoas
às vezes de maneira muito fácil, de maneira muito rápida. As pessoas têm que olhar para nós, nos ver, vivendo uma vida de acordo com as Escrituras e também comunicando a elas, vivendo com elas, falando com elas. Então, muitas vezes vai ir contra, né? O estudo que nós estamos fazendo, ele fala muito sobre o evangelismo e fala muito sobre o discipulado. E são duas coisas que nessa cultura mais introspectiva a gente não tem. Mas eu vou falar com alguém na rua, a pessoa nem me conhece. É difícil, isso é contra a nossa cultura. A questão do discipulado também, receber alguém na sua casa, ir na casa da pessoa. O curitibano ama visita, né? Todo mundo aqui ama visita. Então, muitas vezes o evangelho vai pedir isso, que você abra a sua casa quando você não queria, que você abra mão de algo que faz parte da sua cultura para a pregação do evangelho, para o evangelismo. Depois, nós estamos falando aqui sobre análise cultural, né, sobre entender a cultura onde nós vivemos. E o ponto 1 é esse, né, os aspectos da análise cultural. A segunda coisa que o autor vai falar é sobre as raízes religiosas da cultura. E o que é isso? Que é, debaixo das superfícies dos costumes ocidentais, residem compromissos religiosos fundamentais, como afirmou Johann Bavinck. A cultura é a religião tornada visível. Mesmo que chamamos de secular, possui uma base de fé em ídolos, como o progresso, a ciência ou o consumo. O que isso significa? Que a gente não vive de maneira aleatória. A gente não vive de maneira alheia às nossas crenças. Mas tudo aquilo que a gente faz por algo que há no nosso coração, pelo nosso ídolo, por um impulso que é religioso. Então, se nós vivemos a vida do Evangelho, nós não pregamos sem motivo, evangelizamos sem motivo, discipulamos sem motivo, mas é porque nós acreditamos que o Evangelho é necessário. Nós acreditamos que aquelas pessoas precisam viver isso. E por conta daquilo que nós acreditamos, nós fazemos. E o que o autor nos chama a contemplar aqui é que isso não é só conosco, mas é com todas as pessoas. Então, quem vive uma vida em busca do conhecimento, em busca de diplomas, em busca de mais sabedoria ou de reconhecimento, faz isso também por um impulso do coração daquela pessoa. Pode ser um impulso bom, pela utilidade, pelo serviço, ou um impulso ruim, apenas pelo reconhecimento, pela busca da fama, pela busca do dinheiro. Uma pessoa que vive em busca das finanças, da estabilidade financeira, ou de ter mais e mais e mais, essa pessoa também está fazendo essas coisas por algo que há no coração dela. Então, não existe aqui uma pessoa que é neutra. Como eu citei no início do nosso devocional, eu falei uma frase que algumas pessoas podem discordar, que é a pessoa que aparece no primeiro versículo do Salmo 53, ela, na teoria, é um ateu. Por que na teoria? Porque todo mundo tem um Deus, seja o Deus verdadeiro ou os ídolos. E hoje, muitas vezes, nós não achamos os ídolos porque nós ficamos procurando as estátuas, as imagens, mas o ídolo no coração de uma pessoa pode ser qualquer coisa. Pode ser ela mesma, a satisfação dela, as finanças dela, aquilo que ela pode ganhar. O ídolo pode ser uma realização, o ídolo pode ser um sonho que aquela pessoa tem, ou um ídolo pode ser até uma coisa que é boa, mas que na vida daquela pessoa se tornou um ídolo. A família é um ídolo, às vezes um filho é um ídolo, e a pessoa projeta todos os seus sonhos naquele filho. Às vezes o ídolo é o companheiro ou a companheira, e a pessoa coloca o marido ou a esposa em primeiro lugar, acima do Senhor. Então, tudo aquilo que a pessoa faz, ela é movida pelo Deus que há no coração daquela pessoa. Seja esse Deus o Deus verdadeiro, ou seja esse Deus algum ídolo. E nós precisamos identificar também quais são os ídolos daquelas pessoas. Tempos atrás, eu participei de um evento, também sobre plantação de igrejas, em que um dos palestrantes estava dizendo que para você plantar uma igreja, você tem que notar qual é o ídolo daquele bairro, ou qual é o ídolo daquela cidade. E na cidade onde ele estava plantando, era uma cidade perto do litoral, uma cidade onde a classe média era bem elevada,
e ele notou que o ídolo das pessoas era uma vida tranquila. As pessoas muitas vezes faziam coisas erradas, faziam coisas desonestas para que elas tivessem uma estabilidade financeira, para que elas pudessem ficar em casa, trabalhar em home office. Talvez tenha alguém que mataria para poder trabalhar em home office. Talvez tenha alguém que, para se aposentar aos 30 ou aos 40 anos, pisaria em outras pessoas, faria coisas erradas, cometeria crimes. E olha como isso é comum. A gente liga o jornal por 8 minutos, por 5 minutos, e a gente vê notícia de golpe disso, de golpe daquilo, de novas coisas que você fala, meu Deus, se eles usassem essa engenhosidade para o bem, a gente já tinha descoberto aqui várias coisas, já tinha os carros voadores, mas as pessoas usam essa engenhosidade para o mal. Por quê? Porque elas querem obter a satisfação do seu coração, né? Servir ao seu ídolo. E cada lugar tem um ídolo. Talvez o ídolo do nosso local seja uma satisfação financeira. Talvez o ídolo do nosso local seja uma satisfação na sabedoria, em uma tese de mestrado, ou em ter um nome, talvez em uma placa, ou ter um nome em uma rua de Curitiba. Nós precisamos identificar isso. O que é aquilo que a pessoa mais valoriza? Para saber se aquilo é algo que está de acordo com a palavra de Deus ou é algo que vai contra a palavra de Deus. Qual que é o problema quando nós não identificamos isso? No começo a gente falou que a Bíblia tem todas as respostas, mas a Bíblia dá as respostas para as perguntas. Então, nós não podemos responder uma pergunta que não tem ninguém fazendo. Qual que é a pergunta daquela pessoa? O que ela precisa e como o Evangelho responde aquilo? Olha, aquela pessoa talvez ela está perguntando, mas se eu não tiver reconhecimento, se eu não tiver o meu nome em uma rua de Curitiba, qual vai ser o meu legado? O que eu vou ter? Como que as pessoas vão lembrar de mim? Para essa pergunta, o Evangelho dá uma resposta. Olha, essa vida aqui é passageira, essa vida é curta, é um pequeno espaço na eternidade onde nós viemos de Deus e voltaremos para Deus, então isso é irrelevante. Talvez a dúvida de uma pessoa é, mas eu não vou cometer uma desonestidade, vou fazer aqui o que é correto, e como que eu vou lidar então com as minhas finanças? Será que eu não preciso ter mais e mais? Como que eu vou dormir se eu não tiver 6, 7 dígitos na conta? E o Evangelho responde essa pergunta, porque aquele que nos sustenta é Deus, porque aquele que cuida de nós é Deus, e aquele que faz com que não falte nada para nenhum dos seus filhos, do seu povo, não é aquilo que nós fazemos, não é o nosso trabalho, isso é apenas um instrumento, porque aquele que provê é Deus. Então a questão é, nós precisamos saber quais perguntas as pessoas estão fazendo, porque nós temos o Evangelho que dá a resposta a todas essas perguntas. Então, a cultura é isso, é entender o que está acontecendo, o que as pessoas estão perguntando, qual é o ídolo que há no coração de cada uma delas, porque o Evangelho responde a cada uma dessas coisas. Não é adequar a mensagem àquela pessoa que vai receber, mas é saber que a mensagem é tão importante, que ela tem todas as respostas, que nós precisamos entender qual é a pergunta, qual é a necessidade, porque o Evangelho vai suprir aquilo de maneira satisfatória e de maneira perfeita. Como nenhuma outra coisa, nenhuma outra cultura vai satisfazer aquelas pessoas. Então nós começamos aqui falando sobre aquilo que compõe a cultura. E aqui, no segundo ponto, nós falamos que a cultura tem uma raiz religiosa. A nossa cultura expressa aquilo que é o ídolo ou o Deus no nosso coração. E a terceira coisa que o autor vai falar aqui é sobre as crenças serem abrangentes, né? A religião ela não é uma esfera privada da vida, mas a força diretiva que molda a política, a economia e a educação. Então, em todas as áreas, nós vamos notar isso. Muitas vezes, quando a gente olha aqui, não falando sobre partidarismo, mas quando a gente olha para o corpo político do Brasil, a gente vê que tem muitas pessoas ali que estão valorizando o seu poder, a sua satisfação, ou talvez a sua região, a sua família, acima daquilo que era a função daquela pessoa. Quando nós olhamos, muitas vezes, para como as pessoas trabalham no Brasil, a gente vai ver que as pessoas estão querendo mais buscar o seu
em primeiro lugar, a sua satisfação, o seu reconhecimento, e depois a questão de cumprir a função para a qual elas foram designadas. Então, em todas as áreas, há cultura. E todas as áreas têm essa cultura que ela vem do coração, uma cultura que vem dos ídolos. E aquilo que há no coração da pessoa vai inevitavelmente se manifestar naquilo que ela faz. Esse é até o quarto ponto aqui da análise cultural, uma incorporação social. As crenças não são apenas ideias, elas ganham corpo em estruturas e práticas sociais. Aprendemos a viver em uma história participando de suas instituições, como shoppings, escolas e sistemas financeiros. O que isso significa? Tudo aquilo que há no coração da pessoa, inevitavelmente vai se manifestar em uma crença. Se no coração das pessoas a finança ela é mais importante do que todas as outras coisas, aquela pessoa provavelmente será levada para uma vida de desonestidade, para uma vida de ganância. Se há no coração da pessoa aquilo que é mais importante é o reconhecimento, muitas vezes aquela pessoa será guiada de maneira idólatra para aquilo que ela busca. Então, as nossas crenças moldam aquilo que nós fazemos, de maneira inevitável. Nunca há algo que vai estar só no nosso coração. Do mesmo jeito que nós falamos que se nós acreditamos no Evangelho, se Deus está no nosso coração, se o Senhor Jesus nos salvou, então nós pregaremos o Evangelho, se as finanças estão no coração de uma pessoa, ela será levada à ganância. Se o reconhecimento está no coração de uma pessoa, ela será levada a uma vida que idolatra o reconhecimento. Todas essas coisas são partes da cultura. Nós temos que compreender essas coisas no exercício de comunicar o Evangelho. Entretanto, tem algumas coisas aqui que são gerais. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura no sentido Brasil e no sentido Ocidente. Primeiro, o que a Bíblia nos mostra? Parte da cultura, e aquilo que eu falei aqui, não só a parte que é da igreja, mas parte da cultura ocidental é uma cultura boa. Por quê? Por conta de uma doutrina que nós chamamos de graça comum. Então, o Senhor ele ministra a sua bênção não só ao seu povo. Há uma bênção que é especial para a igreja, para o povo de Deus, mas há uma bênção que há sobre todas as pessoas. E aí, quando há essa bênção, essa graça comum, as pessoas fazem também coisas boas. Nem todo mundo que descobre algo, que inventa um sistema, é crente. Mas a gente vê que o Senhor está agindo naquilo ali. Então, se um cirurgião que não é crente faz uma cirurgia e alguém é curado, o Senhor também está agindo ali. Se alguém que não é crente pinta um quadro bonito, retratando a natureza de Deus, ainda que não seja um cristão, aquela parte da cultura glorifica a Deus, através da graça comum. Porque, meus irmãos, se não fosse a graça comum, se não fosse a ação do Senhor refreando o coração pecador, nós viveríamos em um mundo bárbaro, onde só haveria assassinato, onde só haveria crueldade, onde só haveria violência. E com tudo que nós vemos no mundo, com todos os desastres e todos os genocídios, o Senhor ainda está segurando a pecaminosidade humana para que ela seja refreada, para que as pessoas ouçam o Evangelho e se convertam. Se o Senhor tirasse a sua mão, nós veríamos em um mundo absolutamente em caos. Eu quase citei aqui, está o mundo Mad Max, que é aquela questão das motos pegando fogo, os carros pegando fogo, todo mundo se matando, uma violência generalizada por 3 horas de filme, é loucura. Se o Senhor tirasse a sua mão, o Mad Max seria brincadeira, perto daquilo que nós faríamos, seguindo o nosso coração pecaminoso. Entretanto, mesmo sabendo da graça comum, e mesmo sabendo do legado do Evangelho, porque a cultura ocidental ela foi formada com muitos resquícios do Evangelho, seja pela pregação das igrejas, seja pela ação, muitas vezes, da Igreja Católica, que às vezes é a primeira coisa a ser instituída em uma cidade ou em um estado. Então, há uma cultura que ela é pretensamente cristã no nosso tempo. Entretanto, a gente tem que saber que ela não é a cultura cristã. Embora haja uma graça comum,
essas pessoas ainda estão distantes de Deus, né? E nós precisamos notar isso. Há uma frase que é dita aqui, já partindo para a nossa aplicação. Quanto mais indiferente a igreja for em relação à atenção que há da cultura bíblica para a cultura secular, tanto mais correrá o perigo mortal de se tornar o sal que perdeu o seu sabor. Então, nós precisamos salgar. Para isso, nós precisamos entender como a nossa cultura se diferencia da cultura secular. E aí, o que eu queria ressaltar aqui? É essa questão do dito evangelho que é cultural, um cristianismo cultural. Eu acredito, meus irmãos, que esse é um dos principais problemas do Brasil. Você vai falar de Jesus e as pessoas acham que elas conhecem Jesus. Elas acham que todo mundo é meio crente. Só que o meio crente não existe. Então, as pessoas acham que elas não precisam de salvação. É muito comum isso, a questão do fariseu, da parábola do fariseu e do publicano. Mas eu não roubo, não declarei o imposto de renda errado, mas eu não mato, eu não faço nada de errado. Então, as pessoas acham que elas são cristãs. Elas acham que elas estão debaixo da autoridade bíblica porque elas cresceram em um lugar que vai na igreja de vez em quando, vai ali na missa uma vez por mês, ou o que é muito comum no nosso país, que é ir na igreja quando dá tudo errado. Deu tudo errado, as pessoas vão na igreja. Aí, quando o Senhor age, a situação melhora, aí elas vão embora da igreja. Isso é o cristianismo cultural, e é um grande desafio que nós temos, que é, primeiro, antes de chamar a pessoa ao evangelho, mostrar que ela não está no evangelho, que é antes de chamar uma pessoa ao povo de Deus, mostrar que ela ainda não é parte do povo de Deus. E nós precisamos entender que essa é a nossa cultura. Então, trazendo aqui para a aplicação, meus irmãos, muitas vezes você vai pregar para uma pessoa que acha que não precisa de pregação. Não, mas o meu vizinho aqui é bêbado, vai lá pregar, meu irmão, evangeliza ele. Não, mas o meu primo, ele vai numa religião diferente lá, acho que você tem que ir lá. Não, meu irmão, é com você. É com você que acha que é justo, porque você é bem casado, porque você não rouba, porque você não furta, porque você não é adúltero, porque você não assassina ninguém. Mas a verdade é que o Evangelho revela os pecados do coração de cada um, principalmente dessas pessoas que acham que são boas o suficiente para Deus. Nós sabemos aqui, meus irmãos, que ninguém chegará aos céus pelos seus méritos. Então, é isso que nós precisamos ensinar. E se for para olhar para todos esses desafios, para a cultura brasileira, paranaense, curitibana, eu acredito que talvez o maior desafio seja esse, do cristianismo cultural. Das pessoas que acreditam que são cristãs, porque vão na igreja lá de vez em quando, ou porque nunca foram em um culto de outra igreja, porque nunca se interessaram em ocultismo ou algo dessa natureza. Esse eu acredito que é o nosso principal desafio. Pessoas que são cristãs culturalmente, mas que não são verdadeiras cristãs, que não tiveram o impacto do evangelho na vida delas. Amém, meus irmãos? Queria abrir aqui, se alguém tiver uma contribuição, uma pergunta, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Eu acho que a gente vem na igreja para louvar a Deus e cultuar a Deus e aprender o que Deus está ensinando. Não por causa de fulano esse ou aquele que fez isso, fez aquilo. O problema dele. Uhum. Não dá para dar a conta de Deus assim. Não é o fato de você ir na igreja só para se aparecer. Porque se vai na igreja, depois ninguém não pega nem volta mais, é porque foi com o sentido de louvar e agradecer a Deus. Uhum. Muitas coisas acontecem assim. Sim, isso sim, é aquilo. Nós falamos do ministério de acolhimento, mas muitas vezes as pessoas acham que ao vir na igreja elas terão uma experiência, e não é isso. Parte do que é comunicar a cultura é comunicar o que a pessoa vai ter quando ela vir à igreja. É um clube social? Muitas pessoas acham que é um clube social, que a gente vem aqui,
lê a Bíblia, que a gente fica conversando entre nós, apenas falando, tendo amizades. As pessoas esquecem o aspecto espiritual e vão direto para o aspecto relacional. Mas a comunhão que nós temos, ela é consequência da verdade espiritual do Evangelho. Então, o que a pessoa que entra pelaquela porta acha que é a igreja? Muitas vezes não é o que é a igreja. Ela acha que vai ser um clube, ela acha que vai ser algo para ela ganhar. Nossa, eu tenho uma empresa e aqui na igreja tem quantos membros? 314? Então são 314 possíveis clientes. E a pessoa entra ali pensando o que ela pode ganhar, o que ela pode obter. Não é isso também. Alessandro? Uhum. 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 Eu gostei que você citou da televisão, porque só aumenta o desafio. Porque enquanto a gente tem que ensinar, parece que tem gente desensinando. A pessoa, tá, vamos ver como é que é uma igreja. Se ela coloca lá no canal mais famoso, vai ser isso. Alguém que prega 30 minutos e são 20 minutos pedindo oferta disso, oferta daquilo. Então, há um motivo também porque as pessoas acreditam diferente. Nós temos que saber por que é, para que nós possamos ensinar as pessoas. Talvez ela cresceu sabendo que igreja é dar dízimo, que igreja é dar oferta, que o dinheiro vai para o pastor. Talvez a pessoa ela vem numa igreja e ela nunca viu ou não sabe a possibilidade de uma igreja que tenha finanças abertas, como nós temos no mural. Então, a pessoa ainda precisa aprender aquilo. Ou uma coisa que o Rev Tiago fala, muitas vezes nos avisos aqui, que as pessoas não vêm assistir ao culto, mas vêm prestar ao culto. Muitas pessoas vão entrar por ali pensando que o culto é um espetáculo, que elas vão assistir, que elas não precisam participar, ou muitas vezes elas vão achar que elas não podem participar. Não, mas eu posso cantar também, eu não vou atrapalhar a galera que está cantando ali na frente. Então, são todas coisas que nós vamos ensinar e que vão contra a cultura, muitas vezes, daquelas pessoas que estão entrando por ali. Bem contra a cultura. Pastor Patrick, alguma contribuição? Tranquilo? Beleza, então. Sim? Uhum. Uhum. Daqui a pouco vai ter igreja fazendo bet também. Tigrinho. Uhum.
Uhum. Eu acho que isso nos chama muito a, ao peso do desafio e à responsabilidade também, porque tem pessoas ensinando ao contrário. Tem uma coisa que uma vez me tocou muito, que é o quê? Tem um blogueiro aqui em Curitiba que ele vai lá na 15 e ele fica perguntando algumas coisas para as pessoas. Aí tem um quadro que ele pergunta qual religião a pessoa nunca seria. Aí ele abordou uma senhora de idade já, e perguntou qual religião ela nunca seria. Aí ela falou evangélica. Ele, tá, mas por quê? Porque quando eu era pequena, eu fui numa igreja e a pessoa que estava dando aula, essa senhorinha era criança, ainda ela fez uma pergunta, porque ela viu o momento da oferta, ou dízimo, alguma coisa assim. Aí ela fez a pergunta, uma criança perguntou, por que Deus precisa de dinheiro se ele é um espírito? Essa é a pergunta mais fácil de responder do planeta. Qualquer cristão que lê a palavra e frequenta uma igreja deve saber responder. Para que é usado as ofertas, como elas são usadas, por que é instituído biblicamente no Antigo e no Novo Testamento. Mas a pessoa respondeu para aquela criança que ela estava com um demônio, porque ela estava perguntando aquilo. E ali uma senhora de 60, 70 anos, estava até aquele dia com mágoa do Evangelho, achando que Deus não gostava mais dela e que ela estava com um demônio, por conta de uma pessoa que fez uma resposta abjeta, completamente alheia àquilo que é o Evangelho. Então, meus irmãos, muitas vezes, aquilo que a gente vai falar vai tocar uma pessoa pela vida toda, seja para afastar ela do Evangelho, ou seja para chamar ela para Cristo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. A cultura do reino, a cultura do Evangelho está aqui, na palavra de Deus. É a cultura que nós precisamos viver. E é essa cultura que tem a resposta para a cultura secular. Então, que cada um de nós conheça esse chamado, porque ele é de cada um de nós. Amém? Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Pedimos que nos ajude, ó Senhor, porque o desafio é grande. A missão é difícil, mas é o Teu Espírito Santo que nos capacita. Nos ajuda a falar, ó Senhor, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com pessoas que conhecemos, que não conhecemos, no nosso trabalho, escolas, em tudo, ó Senhor. Que nós estejamos prontos a dar a razão da nossa esperança. Que saibamos comunicar ao Senhor, porque o Senhor tem as respostas para o coração de cada pessoa, para cada anseio, para cada dúvida, ó Senhor. Que a Tua palavra esteja em nós, para que ela seja comunicada às outras pessoas. É aquilo que nós pedimos e agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, amados irmãos. Nos vemos mais à noite no culto às 7 e com a reunião de oração às 6 horas da tarde.